começar. Vamos dar uma breve apresentação do nosso direito coletivo do trabalho à luz da Constituição brasileira, principalmente da Justiça do Trabalho. No Brasil, diferentemente de outros países, nós temos uma justiça especializada trabalhista. Ou seja, nós temos a justiça comum, que é a federal e a estadual, e 3 ramos de justiça especializada, que são a justiça do trabalho, a justiça eleitoral e a justiça militar. Pois bem, tanto a justiça do trabalho quanto a justiça eleitoral, elas têm uma característica própria, que é possuírem um poder normativo, ou seja, podem impor decisões que sejam criadoras de direito novo. A justiça eleitoral para regulamentar as eleições. Então é um caráter mais abstrato. A justiça do trabalho para solucionar casos concretos em que há um conflito coletivo de trabalho. Essa possibilidade de exercer um poder normativo, essa possibilidade, ela tem alguns condicionantes. Quais são esses condicionantes? Tanto sindicatos quanto empresas, quando há num determinado segmento produtivo um conflito, já as condições de trabalho não atendem, ou em termos de remuneração, ou em termos de normas trabalhistas, não atendem aquele segmento, podem fazer e devem tentar fazer antes uma negociação coletiva. Essa negociação coletiva, ela, se for frustrada, gera a possibilidade de se ajuizar um dissídio coletivo. Só que esse dissídio coletivo deve ser ajuizado de comum acordo entre o sindicato e a empresa. Ou seja, a Justiça do Trabalho, ela, depois da reforma constitucional de 2004, tem natureza de uma arbitragem estatal. Isso significa que as partes escolhem o Tribunal Superior do Trabalho, ou o Tribunal Regional, algum dos tribunais regionais de trabalho, para comporem esse conflito coletivo. Pois bem, se não houver essa negociação, a forma de se levar o conflito para a justiça, não havendo comum acordo, é o sindicato promover uma greve, porque no caso de greve, a Justiça do Trabalho intervém necessariamente, porque é a condição para pacificar a sociedade que está deixando de receber algum serviço, talvez de caráter essencial. Pois bem, depois da reforma trabalhista, e foi uma reforma legislativa em 2017, foram estabelecidos direitos que são passíveis de negociação coletiva e direitos que são infensos à negociação coletiva. Esses direitos estão no artigo 611 da nossa lei trabalhista, a CLT. Mas a própria Suprema Corte brasileira, ela veio a estabelecer um princípio básico que consta agora também da CLT, que é o princípio da prevalência do negociado sobre o legislado, naqueles casos que não haja, como eu dizia antes, a impossibilidade de negociação coletiva, aqueles direitos absolutamente indisponíveis.
Isso foi decidido recentemente, é o tema 1046 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal e que ainda gera algumas controvérsias. Por quê? Aqueles ministros, aqueles desembargadores que têm uma visão mais liberal, veem o número de direitos passíveis de flexibilização muito maior. Aqueles que têm uma visão mais protecionista entendem que menos desses direitos são passíveis de negociação. Qual que foi o principal argumento da Suprema Corte brasileira para estabelecer a linha divisória entre aquilo que pode ser flexibilizado, ou seja, as condições de trabalho podem até ser menos vantajosas do que a lei? É o artigo 7º da Constituição, os incisos 6, 13 e 14, que admitem até redução de salário ou a redução ou aumento de jornada de trabalho, que são os dois principais direitos trabalhistas, mediante negociação coletiva, ou seja, sob tutela sindical. Portanto, hoje, uma panorâmica bastante singela e ampla da Justiça do Trabalho nesses dissídios coletivos, nós temos essa prévia negociação coletiva, que pode, inclusive, estabelecer normas e condições de trabalho menos vantajosas do que a lei, mas aquelas que são mais apropriadas para cada setor. E aí a Constituição e as leis ficam para as normas gerais para todas as categorias. Se não houver sucesso na negociação, se entra com dissídio coletivo de comum acordo, ou então, havendo greve, a possibilidade da Justiça do Trabalho intervir pela simples necessidade de pacificar a sociedade e garantir esses serviços essenciais. Muito obrigado.